Bom, pessoal, essa é a segunda aula sobre o sistema respiratório, onde nós vamos falar sobre a hematose, a diferença de pressão parcial dos gases e retomar alguns conceitos importantes sobre o controle da respiração, certo? Então, fazendo uma revisão aqui sobre o circuito do coração no sangue, perdão, o circuito do sangue no nosso corpo, tá? Então, o sangue, ele é distribuído por todos os nossos tecidos, a fim de levar oxigênio e recolher o gás carbônico, que é um produto da atividade celular. Então, quando esse sangue chega no coração a partir do átrio direito, ele está rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Ele está rico em gás carbônico e pobre em oxigênio. Então, o ventrículo direito envia esse sangue para os pulmões, e quando esse sangue ele chega nos pulmões, nos capilares alveolares, que são esses vasos sanguíneos aqui bem fininhos, onde ocorre a perfusão do pulmão, esse sangue ele chega com aproximadamente 40 de pressão parcial de oxigênio e com 45 de pressão parcial de gás carbônico. Então, a função desse sangue aqui nessa região é realizar a hematose, liberar o CO2 e recolher o oxigênio. Como esse transporte, como essa difusão, na verdade, ela é realizada? Então, ela é realizada a favor de um gradiente de concentração. Só um minuto aqui, tem um sonzinho do WhatsApp. Deixa aí. A favor do gradiente de concentração de um local onde o gás está mais concentrado para um local onde o gás está menos concentrado. No ar atmosférico, no ar que nos circunda, tem aqui 160 milímetros de mercúrio de pressão parcial de oxigênio, certo? Então, esse ar é inspirado, alcança os alvéolos, né? Entra pelas vias aéreas superiores, inferiores, chega até os alvéolos. Nos alvéolos, ele se mistura com o ar residual, e aí, dentro dos alvéolos, nós temos uma pressão parcial de oxigênio no valor de 104. Então, ele sai de 160 e vai para 104, a favor de um gradiente de concentração. Quando esse sangue chega aqui nessa região, pelos capilares pulmonares, o sangue tem 40 milímetros de mercúrio de oxigênio. Então, é fácil entender que ele vai sair de onde tem 104 e vai entrar no capilar, onde tem 40, tá? A favor do gradiente de concentração, como falava. Então, é assim que a gente absorve o oxigênio, é assim que ele se difunde. O que é se difundir? É assim que ele se movimenta, que ele se distribui, que ele alcança aqui o nosso vaso sanguíneo e entra no nosso sangue, tá? Observe que eu não falei nada sobre o gás carbônico. Eu disse apenas que o oxigênio ele entra no nosso sangue a favor do gradiente de concentração e não falei do gás carbônico. Por que é importante ressaltar isso? Porque, embora a hematose ela sugere uma troca gasosa, ou seja, recebe um gás e doa outro, isso, na prática, não tem uma dependência. Então, o oxigênio ele é absorvido independente do gás carbônico e o gás carbônico ele é liberado independente do oxigênio. Agora, como esse transporte está acontecendo simultaneamente, né, tem aí essa expressão de troca gasosa. Quando um está entrando, o outro está saindo, mas é importante ressaltar que eles se difundem de forma independente, são gases livres, certo? Ok. E o que é que acontece com o gás carbônico? A mesma coisa que acontece com o oxigênio. Esse sangue chega no nosso capilar rico em gás carbônico, com 45 milímetros de mercúrio de gás carbônico, enquanto dentro do alvéolo nós temos 40 de gás carbônico. Então, ele simplesmente sai de um local onde tem 45 e vai para um local onde tem 40.
E no ar atmosférico, nós temos 0,23 milímetros de mercúrio de CO2. Então, ele sai de um local onde tem 40 e vai para o local onde tem 0,23. Esse movimento acontece sem o gasto de energia, como eu já dito, a favor do gradiente de concentração. Tá? Então, quando vocês forem estudar pelo livro, vocês vão ver que existe um conceito lá bem amplo, amplamente discutido, de pressão parcial de gases, que se refere à concentração de apenas um gás em uma mistura de gases. Então, o que isso quer dizer? Aqui nesse sistema, nós temos de um lado do sistema um tipo de gás, então vamos levar em consideração que essas moléculas aqui em verde são moléculas de oxigênio, e que do outro lado do sistema tem o gás carbônico em vermelho. Então, não importa que desse lado aqui, onde eu estou apontando, tenha muito gás carbônico, não importa. O que importa é só que o oxigênio ele vai passar para o outro lado do sistema, a favor do gradiente de concentração, porque do outro lado praticamente não tem oxigênio. Então, ele vai se difundir, ele vai passar para poder equilibrar as concentrações dos gases. Então, pressão parcial dos gases se refere apenas ao comportamento de apenas um tipo de gás em uma mistura de gases, sem levar em consideração o outro gás de uma mistura. E isso acontece sem o gasto de energia. Então, a gente não precisa de um transportador para translocar os gases de um local para o outro, não. As moléculas, em uma temperatura acima de 0 graus Celsius, elas têm uma dinâmica, elas se movimentam, a cinética, o que faz com que elas se movimentem. Então, esse gás ele vai ser movimentado através de uma difusão simples, sem o gasto de energia, de um local onde está mais concentrado, de um local para onde está menos concentrado. E toda vez que vocês observarem informações referentes à concentração de gases, vocês vão observar um P aqui, que justamente significa isso, que só importa ele em uma mistura. Esse P significa pressão parcial, certo? Um outro aspecto importante é o coeficiente de solubilidade. Então, a que se refere o coeficiente de solubilidade? É a capacidade que o gás tem de se solubilizar, de se dissolver, de interagir em um ambiente aquoso, certo? Então, o oxigênio, ele é extremamente apolar. É um gás que tem uma dificuldade extrema de interagir com o ambiente aquoso, com o sangue. Nesse sentido, a diferença de pressão parcial do oxigênio, ela tem que ser muito grande para fazer com que ele seja absorvido. Então, vamos ver isso aqui no esquema, nessas imagens. Então, dentro do alvéolo, tem 104 de oxigênio, e no sangue tem 40. Então, 104 menos 40 dá 64 de diferença de pressão parcial, que é uma diferença importante para fazer com que esse oxigênio que está dentro do alvéolo consiga alcançar o capilar, porque você tem que ter essa diferença de concentração de gases para fazer com que, entre aspas, ele seja empurrado aqui, esse oxigênio, ele seja empurrado para dentro do capilar. Uma vez que ele não se comunica bem com a água, então ele tem que ter essa alta diferença para ele poder ser empurrado aqui para dentro do capilar. Diferente do gás carbônico. O gás carbônico, ele é um gás apolar também, mas já tem uma certa relação com o ambiente aquoso. Então, a diferença de pressão parcial de gás carbônico não precisa ser tão grande, uma vez que ele ainda consegue ter uma relação com a água. Então, se a gente tiver uma diferença de apenas 5, então 45 milímetros de mercúrio menos 40 dá 5 de diferença de pressão parcial, só essa diferença aqui já é suficiente para fazer com que o gás carbônico saia do capilar e entre no alvéolo para poder ser liberado. Tá? Então, é isso. O coeficiente de solubilidade aqui, ó, do gás carbônico é 20 vezes maior do que o oxigênio. Então, o gás carbônico ele consegue interagir um pouco mais com a água e consegue ser difundido sem a necessidade de tanta diferença de pressão parcial, tá? Isso pode ser também exemplificado
quando as pessoas estão em locais onde o ar é mais rarefeito, ou seja, quando ele tem uma menor concentração de oxigênio, em altitudes mais altas, em locais mais altos, né? Acima, muito acima do nível do mar. Então, nesse ambiente, tem uma pressão parcial de oxigênio muito menor. Então, digamos que nesse ambiente, o oxigênio dentro do alvéolo, ao invés de ser 104, ele baixou para 80, por exemplo, um exemplo hipotético. Então, 80 menos 40 dá 40. Reduziu bastante, de 64 para 40, né? Então, já vai haver aí uma dificuldade de absorver esse oxigênio, porque teve uma redução na diferença de pressão parcial. Então, o que é que o corpo faz? Produz mais eritropoetina, produz mais hemácias, mais hemoglobina, que é a proteína que transporta o oxigênio, e aí há uma otimização, né, uma maior eficiência na captura desse oxigênio quando essas hemácias elas passam aqui por essa região, porque o corpo teve que se aclimatar, teve que se adaptar a uma nova condição, onde a concentração de oxigênio é bem menor do que o corpo estava acostumado, tá? Então, assim, isso aqui acontece, né? Essa hematose, essa transferência de gases, a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico acontece através de uma estrutura chamada de membrana respiratória. Então, o que é essa membrana respiratória? É uma estrutura aqui cheia de camadas por onde o oxigênio tem que passar, atravessar, para poder entrar no sangue, né, se fixar ali nas hemácias, e por onde o oxigênio também tem que passar para poder entrar no alvéolo e ser liberado através da expiração. Então, vamos lá. Essa membrana respiratória, ela tem várias camadas. Então, vou falar das camadas a partir do alvéolo, tá? Então, em uma aula anterior, a gente já viu essa parte aqui, que o líquido surfactante é uma substância produzida pelos pneumócitos tipo 2 e que fica localizado ali dentro dos alvéolos. Então, é a primeira barreira que o oxigênio tem que enfrentar, né, tem que atravessar para poder alcançar aqui as hemácias. Então, o oxigênio que está dentro do alvéolo tem que, pluft, aqui, atravessar o líquido surfactante. Depois, ele vai encontrar uma segunda barreira aqui, que é o epitélio do alvéolo, né? Que é a própria parede alveolar, o pneumócito tipo 1. Então, ele vai dar um passo à frente, depois que ele atravessa o líquido surfactante, ele atravessa a parede alveolar. Depois, abaixo da parede alveolar, tem a lâmina basal do epitélio. Então, ele pluft aqui, atravessa essa membrana basal. Depois o interstício, depois a membrana basal do capilar e depois a própria parede do capilar, que são as células aqui endoteliais. Então, só depois do oxigênio vencer cada etapa dessa, ele consegue entrar no sangue e ser fixado às hemácias. E o gás carbônico, ele também precisa atravessar essa membrana, fazendo o trajeto, né, o caminho oposto, né? Então, ele vai atravessar o endotélio do capilar aqui, o gás carbônico, depois a membrana basal do endotélio do capilar, depois o interstício, depois a membrana basal da parede alveolar, depois a própria parede alveolar, que é o pneumócito tipo 1, e depois o líquido surfactante para conseguir entrar no alvéolo e ser colocado para fora, né, do corpo, para o ar atmosférico, através da expiração. Então, é importante entender cada camada e essa distância e toda essa movimentação dos gases através da membrana respiratória para poder entender, por exemplo, por que que na pneumonia a pessoa tem dificuldade de respirar. E na pneumonia, o que acontece é uma inflamação nos pneumócitos, pneumonia, inflamação nos pneumócitos, inflamação nos alvéolos. Então, aqui desse lado, por exemplo, nós temos um alvéolo, tá? Um alvéolo que, aqui é um esquema, tá, gente? Metade dele está saudável e metade dele está inflamado. Sendo que não existe
Situação dessa, onde a gente vai ter essa região tão pequena, né, microscópica, os alvéolos, metade saudável e metade inflamada. Então, isso é impossível, é só um esquema didático para a gente poder explicar a situação. Então, aqui desse lado, ó, tem um alvéolo saudável, com a membrana respiratória fina, bem delgada, bem delicada, né? Tem 6 camadas, mas é bem delicada. E os gases passam com uma certa facilidade aqui, certo? É tranquilo para eles passarem essa membrana respiratória em uma situação de saúde dessa membrana. Mas aí, vamos pensar que esse alvéolo ele está inflamado. Então, de certa forma, um corpo estranho, um micro-organismo conseguiu vencer as barreiras ali das células ciliadas, do muco, enfim, e alcançou essa região aqui. Provocou uma reação inflamatória. Aqui nós temos, por exemplo, um alvéolo, que é uma célula de defesa, que está presente no um alvéolo não, um macrófago, um macrófago alveolar, que está presente aqui no alvéolo, né? O macrófago é uma célula de defesa, identificou esse corpo estranho aqui nesse ambiente. Então, o que é que esse macrófago vai fazer? Ele vai sinalizar para as células de defesa que constantemente passam aqui por essa região, que tem um corpo estranho, através de citocinas, que são sinalizadores, tá? Então, o macrófago vai produzir citocinas que vão sinalizar para as células aqui imunológicas que estão passando que existe um corpo estranho que precisa ser destruído, precisa ser retirado. Então, essas citocinas e sinalizadores vão fazer com que os capilares eles mudem o seu formato, mudem a sua morfologia, a sua conformação. Então, a partir disso, esses capilares eles vão aumentar a permeabilidade, ou seja, vão tornar mais fácil, vão fazer com que seja permeável aqui a saída de água, a saída de células inflamatórias, tá? Então, aqui eu vou ampliar a imagem. Então, aqui, ó, teve a produção aqui, interleucinas, que são, né, TNF, que são sinalizadores, são citocinas, isso aí a gente vê com mais detalhe na aula de imunologia. Então, isso tudo foi produzido aqui nesse ambiente permitiu que células inflamatórias, líquido e outras citocinas alcançassem esse ambiente, tornando essa membrana respiratória muito mais espessa, com edema, cheia de líquido e de células, né, inflamatórias, produzindo aqui colágeno, enfim, várias substâncias que deixam essa membrana respiratória muito mais espessa, grossa e promove uma dificuldade aqui na transferência, na difusão de gases. Então, eu já havia dito antes que o oxigênio ele é extremamente apolar. Então, né, ele precisa agora, ó, atravessar uma camada muito mais espessa, encontrar uma dificuldade muito maior para poder entrar aqui nos capilares alveolares. Então, essa membrana respiratória, ela começa daqui, diferente de um alvéolo saudável, onde a membrana respiratória começa aqui. Então, o que eu quero chamar a atenção é que, em uma situação como essa, onde a membrana respiratória está com edema, cheia de líquido e outros tipos de células inflamatórias, é mais difícil tanto o oxigênio entrar no corpo, como o gás carbônico também sair. Então, pode haver a retenção de gás carbônico e a dificuldade de obtenção de oxigênio por conta do espessamento da membrana respiratória. Sendo assim, a pessoa, ó, ela tem uma dificuldade de respirar, de realizar a hematose. E aí vem, né, uma região que nós chamamos de centro respiratório, que nós já vimos em outro momento, que eu vou trazer aqui para poder relembrar, que é responsável pelo ritmo respiratório. Então, quem regula a nossa frequência respiratória, quem recruta os músculos da respiração, tanto o diafragma, como os intercostais, como também os acessórios em situações de respiração vigorosa, são neurônios que estão localizados no centro respiratório. Esse centro respiratório, ele está no bulbo e na ponte. Então, a respiração ela é controlada por esses neurônios. Então, aqui, na figura, a gente pode observar ó, a ponte e o bulbo, né? Onde encontra esses grupos aqui, ó, o GRP, o GRD, o GRV, tá?
E esses grupinhos de neurônios, né, são estruturas bem pequenas, eles se comunicam, então sai nervos daqui dessa região, tá? E da ponte do bulbo, e se comunica tanto com o diafragma como com os intercostais, fazendo com que esses músculos se contraiam e a gente consiga alterar ali as pressões dos pulmões, que a gente já viu, pressão do pulmão, pressão do alvéolo, pressão da pleura, e faz com que a pessoa inspire ou expire, dependendo do estímulo que está sendo realizado ali. Então, os neurônios do grupo respiratório dorsal, peraí, deixa eu passar aqui, está mais explicado, né? Mas aqui a gente pode ver também, a gente já viu na aula passada, mas vamos lá. Os neurônios do grupo respiratório dorsal são responsáveis principalmente pela inspiração. Por que principalmente pela inspiração? Porque esses neurônios, eles estão o tempo todo ativos em uma respiração normal, em uma respiração de repouso, essa respiração que vocês estão tendo aí, assistindo a aula. Eu nem tanto, porque já posso estar um pouco mais eufórica, mais ofegante, enfim. Mas os neurônios do grupo respiratório dorsal, eles são responsáveis pela respiração de repouso. E na respiração de repouso, a gente gasta energia na inspiração, tá? Então, a gente recruta músculos na inspiração. O diafragma e os intercostais também participam disso. Então, é por isso que o grupo respiratório dorsal, eles participam da inspiração e não participam da expiração, porque a expiração, ela recruta músculos se ela estiver forçada, se ela for forçada. Pronto. Aí, mediante uma situação como nós vimos anteriormente, de uma pneumonia, onde a pessoa tem dificuldade para respirar, só o grupo respiratório dorsal ele não é suficiente. Então, ele aciona, e é como se ele estivesse acionando o grupo respiratório ventral, que entra em ação quando a respiração é ativa, é vigorosa, é forçada, é mais difícil, quando a pessoa está fazendo atividade física ou com dificuldade mais de respirar. Então, esse grupo respiratório ventral, aí sim ele vai recrutar tanto os músculos da inspiração, os intercostais externos, tá? Esternocleidomastoide, o escaleno, serráteis, como os músculos acessórios da expiração, né? Que tem os abdominais, principalmente o reto abdominal. Nós temos também o centro pneumotáxico que está funcionando constantemente, independente se a respiração ela é forçada ou se ela é de repouso, porque esse centro pneumotáxico ele é responsável por limitar a inspiração. Então, para que a gente não fique inspirando para sempre, né? Inspirou, 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 inspirou. Aí vai lá o centro pneumotáxico e para, tá? Para, limita o estímulo inspiratório. Então, se a pessoa está com uma frequência respiratória aumentada, como em algumas situações clínicas, né, o caso clínico que vocês estão discutindo na semana, então, se a frequência respiratória está aumentada, isso quer dizer que o centro pneumotáxico ele está trabalhando mais, ele está mais intenso, ele está promovendo sinais de uma forma mais frequente. E o centro pneumotáxico, ele trabalha em associação com o centro apnêutico. Então, enquanto o pneumotáxico limita a inspiração, o apnêutico permite essa amplitude no movimento inspiratório. Então, eles sempre estão trabalhando juntos, tá? Então, aqui o escrito que eu acabei de falar, né, algumas coisas que eu acabei de falar, o grupo respiratório dorsal, ele é responsável pelo ritmo respiratório básico, ele controla os músculos inspiratórios via nervo frênico e os intercostais, aqui o frênico, tá? E aqui os intercostais. Ele é responsável pelo aumento gradual da estimulação do músculo em rampa, porque sempre a literatura traz que a nossa respiração ela é em rampa, ela tem um início, né, de um potencial de ação, de um estímulo nervoso débil, fraquinho, que vai aumentando como a retroalimentação negativa, perdão, positiva, aumenta, 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 aumenta e depois para de forma abrupta. Mas o que ele quer dizer, o que ele chama atenção para a rampa é que começa fraquinho e depois aumenta, né? Ela vai ficando mais íngreme, que a nossa respiração não é como se a gente estivesse soluçando, não é assim, certo? E aí essa inspiração ela é finalizada de forma abrupta, através da ação do centro pneumotáxico, para poder dar origem à expiração, tá?
Então, isso permite que ocorra a contração do diafragma e a expansão dos pulmões de forma gradual, fazendo com que a quantidade de ar que entra nos pulmões seja homogênea. Em uma situação de dificuldade de respirar, como tem na pneumonia, por exemplo, que pode até ter ali as tiragens, né, que pode ser visualizada, o grupo respiratório ventral, ele entra em ação. Ele é ativado em respirações ativas e vigorosas, tanto na inspiração como na expiração, tá? Interage com todos os outros grupos, especialmente o grupo respiratório dorsal, especialmente porque os livros trazem que é o dorsal que estimula o ventral em uma situação dessa, de dificuldade de respirar. Ele estimula os músculos intercostais internos e acessórios e participa também da manutenção da faringe e da laringe de forma aberta, né? Reduzindo a resistência das vias aéreas à passagem de ar, tá? Então, esse grupo respiratório ventral, ele potencializa os sinais respiratórios, auxiliando o centro respiratório dorsal quando são necessários níveis mais elevados da ventilação. O centro pneumotáxico, como já falado, ele regula o ponto de desligamento da rampa do sinal inspiratório, a fim de controlar a fase de expansão dos pulmões. Ele fica no sistema nervoso central, tá? E aí tem o reflexo de insuflação de Hering-Breuer, eu falo justamente como escreve, Hering-Breuer, que são sinais sensoriais que protegem o pulmão contra lesões mecânicas, mas que estão localizados no próprio pulmão. Então, enquanto o centro pneumotáxico está localizado no sistema nervoso central e protege o pulmão, impede que ele insufle bastante, o reflexo de insuflação de Hering-Breuer tem o mesmo objetivo, mas ele está localizado no parênquima pulmonar, tanto nos brônquios como nos bronquíolos, tá? E aí, quando esse pulmão ele se infla muito, volumes maiores do que o normal, então ele vai insuflando, 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 um tipo de células, de conjunto de células se estica muito, que são receptores de estiramento. Então, imagine que esse pulmão está enchendo, 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 e que essas células estão ficando, que esse tecido está ficando esticado. E aí por conta disso, ele se comunica através de nervo, né, glossofaríngeo e nervo vago, se comunica com o centro respiratório e aciona lá o centro pneumotáxico para dizer, ó, pare a inspiração, porque senão vai lesionar. Então, esse reflexo de insuflação de Hering-Breuer é um mecanismo protetor para evitar a insuflação excessiva dos pulmões. Ele opera através de receptores de estiramento localizados no parênquima pulmonar, transmite sinais para o centro respiratório através do nervo vago, tá? E glossofaríngeo também, promove a desativação da rampa inspiratória, interrompendo a inspiração, ou seja, ativa o centro pneumotáxico. Então, tudo isso acontece nessas circunstâncias e também existe um mecanismo que controla a mecânica da ventilação, a inspiração e a expiração, que diz respeito à concentração dos gases da respiração, que é o oxigênio e o gás carbônico. Então, o nosso corpo ele tem sensores que reconhecem se há uma redução do oxigênio no nosso organismo ou se está havendo aí uma retenção de gás carbônico. Então, a ventilação pulmonar controla a concentração de gases em resposta às condições do organismo. Seu controle é realizado por neurônios do sistema nervoso central, que nós já vimos aqui, que estimulam os músculos da respiração. Esses neurônios estão localizados no centro respiratório, que fica no tronco encefálico. Os neurônios que regulam a respiração possuem atividade rítmica intrínseca. O que é isso? Funciona como um marca-passo mesmo. Essas células, elas emitem sinais respiratórios através de parece, porque, na verdade, o controle da respiração é algo que ainda tem sido muito estudado. Então, o que a gente fala é que é uma forma de controlar a respiração complexa, que ainda tem muita coisa para ser descoberta, estudada, mas que hoje a gente sabe isso. Então, assim, essa respiração rítmica, ela acontece por conta, a princípio, de um grupo
de neurônios que está localizado no complexo pré-Botzinger. Então, o complexo pré-Botzinger é uma região que tem neurônios que emitem sinais para o grupo respiratório dorsal lá, dizer, ó, inspira, 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 em um ritmo ideal, chamado de marca-passo. E esse centro respiratório, ele é influenciado por alterações nas concentrações de substâncias sanguíneas. Que substâncias são essas que regulam a nossa respiração? Oxigênio, gás carbônico e o pH, né, que é o potencial hidrogênio. Então, assim, por exemplo, trazendo aí a situação da pneumonia, se a pessoa está com pneumonia, dificuldade de realizar a hematose e retenção de gás carbônico no corpo. Então, a retenção do gás carbônico, tem aqui dizendo que ela atua na regulação da ventilação de forma indireta. Por que de forma indireta? Porque quando há um aumento na concentração de gás carbônico no corpo, esse gás carbônico tem a capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica, que é uma barreira ali que protege, inclusive, o centro respiratório. Então, quando o gás carbônico atravessa essa barreira hematoencefálica, ele encontra o líquido cérebro raquidiano, cérebro espinhal, e aí esse gás carbônico ele reage com a água desse líquido, formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico se dissocia rapidamente e forma hidrogênio e bicarbonato. E é o hidrogênio que vai acionar a área quimiosensível, que vai estimular o centro respiratório e que vai fazer com que a pessoa aumente a frequência respiratória. Então, só recapitulando, quando há um aumento de CO2 no corpo, esse CO2 atravessa a barreira hematocefálica, reage com a água, gera ácido carbônico, gera H+, e é o H+, de fato, que vai estimular a área quimiosensível para poder aumentar a frequência respiratória. Então, por isso que ele fala aqui que é de forma indireta, porque quem aciona a área quimiosensível não é o CO2, é o hidrogênio. Só que o hidrogênio é produto do aumento da quantidade de CO2. É importante também dizer isso porque se esse hidrogênio ele não for fruto do CO2 no nosso corpo, ele não tem essa eficiência em aumentar a frequência respiratória, porque o CO2 atravessa a barreira hematoencefálica com facilidade, mas o hidrogênio não. Então, se por algum motivo houver o aumento do hidrogênio no corpo sem relação com o CO2, o hidrogênio sozinho, livre no nosso organismo, não tem facilidade de atravessar a barreira hematoencefálica e por isso ele não vai conseguir, assim, acionar a área quimiosensível com facilidade. Então, ele tem que ser fruto do CO2 que atravessou a barreira hematocefálica para conseguir aumentar a frequência respiratória, tá? Sendo que essa é uma forma mais eficiente para regular a frequência respiratória. O nosso corpo responde muito mais rápido ao aumento da concentração do CO2 do que a redução do oxigênio, porque as nossas células já recebem uma quantidade muito a mais de oxigênio do que o necessário. Então, se houver uma pequena redução do oxigênio, os nossos tecidos não vão reagir assim imediatamente tão rápido. Agora, se houver um aumento do CO2, é mais rápido, né, a geração de hidrogênio e o aumento da frequência respiratória. Só que também existe uma outra situação. O corpo, ele se adapta a concentrações aumentadas do CO2. Então, se ficar aí esse ambiente ácido por conta do aumento do CO2 durante 1, 2, 3 dias, o corpo entende, ó, essa acidez aqui já é a normal. Então, ok, não tem que ajustar mais nada de frequência respiratória. Esse que é o normal. E aí, em uma situação dessa, quem passa a regular a frequência respiratória é o oxigênio. Depois, discutindo sobre algumas patologias, vocês vão entender que, por conta exatamente desse sistema, que em algumas situações não pode ser oferecido muito oxigênio para o paciente, porque senão ele pode parar de respirar. Mas isso é uma coisa que é vista em outro momento, com mais calma. Tá. Aí, como é que a redução do oxigênio ela funciona como um regulador da frequência respiratória? Então, vamos pensar aí na situação que o corpo já se adaptou a altas concentrações de CO2, e aí quem vai regular agora a frequência respiratória é o oxigênio.
No nosso corpo tem quimiorreceptores, sensores, células que reconhecem a redução do oxigênio, que está localizado estrategicamente em locais onde o sangue deveria ter muito oxigênio, que é no arco da aorta e no seio carotídeo. Então, nessas regiões, tem o sangue que praticamente acabou de sofrer a hematose, que acabou de sair do pulmão. Então, o sangue sai do pulmão, volta para o coração e é distribuído pelo corpo através da aorta e do seu carotídeo. Então, ele quase não perdeu oxigênio. Aqui tem que estar muito rico em oxigênio. Então, esses quimiorreceptores que estão aqui, eles controlam, eles vigiam, entre aspas, né? Eles estão aqui monitorando se esse oxigênio aqui está na concentração ideal. Então, havendo redução do oxigênio nessas regiões, esses quimiorreceptores, eles percebem isso e enviam sinais para o centro respiratório. É mais simples o controle pelo oxigênio. Então, através do nervo vago e glossofaríngeo, né? Então, aqui tem o nervo vago, que se comunica com os quimiorreceptores aórticos, e o nervo glossofaríngeo. Então, aqui o corpo, os quimiorreceptores do corpo carotídeo, né? Que tem o nervo de Hering, o glossofaríngeo, que se comunica com o centro respiratório e aumenta a frequência respiratória mediante a redução da concentração do oxigênio no sangue que acabou de sair do pulmão. Então, é isso, pessoal.